O meio ambiente enfrentou desafios significativos nas últimas décadas, com mudanças climáticas, poluição e a destruição dos ecossistemas. Porém, a humanidade demonstrou uma capacidade única de criar soluções inovadoras para esses problemas. Ao longo dos anos, diversas inovações tecnológicas e sociais vêm sendo desenvolvidas e implementadas, trazendo esperança para a preservação do planeta. Neste vídeo, exploramos algumas das inovações mais impactantes que têm salvado o meio ambiente e restaurado o equilíbrio da natureza. A energia solar fotovoltaica tornou-se uma das principais alternativas renováveis. Ao utilizar o sol como fonte de energia, ela reduziu a dependência de combustíveis fósseis. Países como a Alemanha e a China instalaram vastas fazendas solares, permitindo a redução massiva das emissões de carbono. Com os avanços na eficiência dos painéis, mais casas e empresas adotaram essa tecnologia. Os custos de instalação também diminuíram, tornando a energia solar acessível a uma população mais ampla. O setor automotivo passou por uma verdadeira revolução com o desenvolvimento dos carros elétricos. Empresas como Tesla, Nissan e GM produziram veículos movidos a eletricidade, eliminando a necessidade de combustíveis fósseis. Cidades como Oslo e Amsterdã adotaram incentivos para promover a transição para uma mobilidade mais limpa. Além disso, os avanços em baterias de longa duração permitiram maior autonomia dos veículos. Isso resultou em uma significativa redução da poluição do ar e das emissões de gases de efeito estufa. A agricultura vertical surgiu como solução para a produção de alimentos em áreas urbanas. Edifícios inteiros são transformados em fazendas, utilizando sistemas hidropônicos e iluminação LED. Isso permitiu uma produção agrícola mais eficiente e sustentável, utilizando menos água e eliminando a necessidade de pesticidas. Países como o Japão e Singapura investiram pesadamente nesse modelo, reduzindo a dependência de importações de alimentos. A agricultura vertical reduziu o impacto ambiental da produção convencional. A captura e armazenamento de carbono, CCS, mostrou-se uma inovação promissora na redução das emissões industriais. Grandes empresas como a Chevron adotaram tecnologias que capturaram o CO2 gerado por suas atividades, armazenando-o no subsolo. Essa técnica evitou que toneladas de carbono fossem liberadas na atmosfera. Países escandinavos lideraram na implementação de projetos de CCS, buscando neutralizar suas emissões industriais. A captação de carbono se tornou essencial para atingir metas de emissões zero. O reflorestamento global ganhou força com iniciativas como a Trillion Trees Campaign, que plantou bilhões de árvores em áreas degradadas. Essa prática restaurou ecossistemas florestais vitais e reverteu a perda de biodiversidade. Países africanos, como o Quênia, adotaram projetos de reflorestamento para mitigar os efeitos da desertificação. Além disso, a agricultura regenerativa foi incorporada como um método sustentável de cultivo. Ela aumentou a saúde do solo e reduziu a erosão. Os parques eólicos offshore têm se destacado como fontes de energia limpa e confiável. As turbinas instaladas em áreas costeiras aproveitaram os fortes ventos do mar para gerar eletricidade. Países como o Reino Unido e a Dinamarca investiram fortemente em projetos de energia eólica offshore, com capacidade suficiente para abastecer milhões de lares. Essa tecnologia resultou em uma redução substancial das emissões de CO2. Além disso, novas turbinas de alta eficiência aumentaram ainda mais a produção de energia. A economia circular se firmou como uma alternativa viável para a gestão de resíduos. Em vez de descartar produtos, esse modelo promoveu a reutilização, reciclagem e reaproveitamento de materiais. Empresas de diversos setores implementaram a economia circular em suas cadeias produtivas, criando um ciclo sustentável. Países europeus, como a Holanda, adotaram políticas que incentivaram práticas circulares em diversas indústrias. Esse modelo minimizou a geração de resíduos e reduziu a pressão sobre os recursos naturais.
O uso de blockchain na rastreabilidade ambiental ajudou a garantir que cadeias de fornecimento fossem mais transparentes e sustentáveis. Essa tecnologia permitiu o rastreamento de produtos desde a origem até o consumidor final, assegurando práticas sustentáveis. Empresas de alimentos e moda adotaram o blockchain para monitorar o impacto ambiental de suas operações. Isso aumentou a transparência e a responsabilidade corporativa em todo o mundo. Os bioplásticos emergiram como uma alternativa aos plásticos tradicionais à base de petróleo. Esses materiais, feitos a partir de fontes renováveis, como amida de milho e cana-de-açúcar, degradaram-se mais rapidamente e causaram menos danos ao meio ambiente. Empresas como a Coca-Cola implementaram bioplásticos em suas embalagens, reduzindo o impacto dos plásticos descartáveis. O uso de bioplásticos trouxe uma solução viável para o problema do acúmulo de resíduos plásticos nos oceanos. A bioenergia se tornou uma solução importante para a substituição de combustíveis fósseis em setores como transporte e geração de eletricidade. A utilização de biomassa e biocombustíveis, como o etanol, reduziu as emissões de carbono em comparação com o uso de carvão e petróleo. No Brasil, o Programa Nacional do Álcool, ProAlcool, promoveu o uso de etanol como combustível, diminuindo a dependência de combustíveis fósseis. A bioenergia desempenhou um papel fundamental na transição para uma matriz energética mais sustentável. Em regiões com escassez de água potável, a tecnologia de dessalinização proporcionou uma solução eficaz. Países como Israel lideraram o desenvolvimento de plantas de dessalinização que transformaram água do mar em água potável, beneficiando milhões de pessoas. O uso de tecnologias avançadas, como osmose reversa, permitiu a produção de água de alta qualidade com eficiência energética. Essa inovação contribuiu para a segurança hídrica em regiões áridas. Inovações na tecnologia de reciclagem avançada proporcionaram uma maneira mais eficaz de reciclar materiais complexos, como eletrônicos e plásticos mistos. Empresas pioneiras como a TerraCycle desenvolveram processos que reciclaram resíduos tradicionalmente considerados não recicláveis. Com a implantação de tecnologias de separação automatizada e processos químicos, foi possível recuperar mais materiais valiosos e reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros. A criação de áreas marinhas protegidas, em conjunto com inovações tecnológicas, preservou a biodiversidade dos oceanos. Países como o Chile e o Reino Unido expandiram suas zonas de proteção marinha, garantindo a conservação de ecossistemas frágeis. Tecnologias de monitoramento remoto permitiram o rastreamento de embarcações ilegais, protegendo as reservas marinhas da pesca predatória. A preservação dos ecossistemas marinhos se tornou um pilar essencial para a manutenção da vida marinha. A agricultura de precisão transformou o modo como alimentos são cultivados, utilizando sensores, drones e tecnologias de análise de dados para otimizar o uso de recursos. Fazendeiros puderam aplicar água, fertilizantes e pesticidas de maneira precisa, reduzindo o desperdício e o impacto ambiental. Países agrícolas, como o ZEUA, adotaram amplamente essa prática, aumentando a eficiência e a sustentabilidade da produção de alimentos. A agricultura de precisão aumentou a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. Biofiltros naturais, compostos por plantas e micro-organismos, foram implementados para purificar águas residuais em cidades e áreas industriais. O uso de zonas úmidas construídas artificialmente reduziu a poluição dos rios e lagos. Cidades como Cingapura utilizaram biofiltros em seus sistemas de esgoto, melhorando a qualidade da água sem a necessidade de produtos químicos agressivos. Essa tecnologia ajudou a preservar ecossistemas aquáticos, garantindo água limpa para as populações. O armazenamento eficiente de energias renováveis, como a solar e a eólica, se mostrou crucial para garantir uma rede elétrica mais estável e sustentável. Baterias de grande escala, como as implementadas na Austrália, armazenaram o excesso de energia gerada, disponibilizando-a durante períodos de baixa produção.
Essas inovações asseguraram a continuidade no fornecimento de energia limpa, mesmo em dias nublados ou com pouco vento. As inovações destacadas aqui demonstraram que a preservação do meio ambiente depende diretamente da criatividade e da dedicação humana em encontrar soluções sustentáveis. As tecnologias e práticas adotadas até agora já trouxeram mudanças significativas para o nosso planeta. Ao impulsionar essas inovações, sociedades ao redor do mundo garantem um futuro mais limpo, seguro e equilibrado para as próximas gerações. Ao investir em ciência e tecnologia, a humanidade mostrou que é possível reverter os danos ambientais e caminhar para um futuro sustentável. Até a próxima!